Segundo o sermão sobre Lázaro, como as almas daqueles que têm mortes violentas não se transformam em espíritos errantes, sobre o futuro, julgamento e a caridade. Fiquei impressionado pela boa vontade com que recebestes o sermão anterior sobre Lázaro, pois aprovaste a paciência do homem pobre e abominaste a crueldade e a desumanidade do homem rico. São indicações nada insignificantes de uma disposição virtuosa. Com efeito, mesmo quando não buscamos a virtude, talvez sejamos capazes de obtê-las se pelo menos a louvarmos. E mesmo quando não evitamos o mal, talvez sejamos capazes de escapar dele se pelo menos ao censurarmos. Portanto, uma vez acolhido tão bem aquele sermão, escutai. Darei a vós a sequência. Viste-lo à porta do homem rico. Vê-lo-eis hoje no seio de Abraão. Viste-lo lambido pelos cães. Vê-lo-eis carregado em triunfo pelos anjos. Vesti-lo na pobreza. Vê-lo-eis em grande abundância. Vesti-lo lutando contra as dificuldades. Vê-lo-eis coroado pela vitória. Vesti-lo em sofrimento. Vê-lo-eis na hora da recompensa. Vós que sois ricos e vós que sois pobres. Os ricos, para que não penseis que a riqueza vale alguma coisa sem a virtude. Os pobres, para que não penseis que a pobreza é um mal. Este homem se apresenta como um professor para vós. Pois, se não se queixou na pobreza, que indulgência merecem aquele que se irritam no seio da opulência. Se, em meio à fome e tantos males, ele era capaz de dar graças, que desculpa podem dar aqueles na abundância. Não se esforçam para seguir a mesma virtude. Enfim, que perdão obterão os miseráveis que se impacientam e se revoltam, porque precisam mendigar para viver. Enquanto Lázaro era capaz de demonstrar tanta sabedoria, levando sua vida diante da fome, da miséria, do abandono, da doença, à porta de homem rico, desprezado por todos, sem encontrar com quem compartilhar seus sofrimentos. Vamos aprender com este homem a não chamar os ricos de afortunados, nem os pobres de desafortunados. Verdade seja dita. O rico não é aquele que reuniu muitos bens materiais, mas aquele que precisa de pouco. E o pobre não é aquele desprovido de bens, mas aqueles que tudo abriga. Devemos considerar para a definição Repetindo, devemos considerar a definição de riqueza e pobreza. Repetindo, de pobreza e de riqueza. Assim, quando virdes alguém que cobiça muitos bens, tomai-o pelo mais pobre dos homens, mesmo se possuir todas as riquezas. Se por outro lado virdes alguém com poucas necessidades, deveis considerá-lo o mais rico de todos, mesmo se nada possuir. Pois estamos acostumados a julgar a pobreza e a prosperidade pela compreensão e não pela essência. Assim, como não chamaríamos de saudável aquele que vive sedento, mesmo desfrutando de abundância, mesmo vivendo à beira dos rios e das fontes? A quem serviria, com efeito, tanta afluência de água que a sede não pode ser saciada? Apliquemos o mesmo raciocínio aos ricos. Não vamos acreditar que aqueles, eternamente devorados por uma cobiça insaciável,
que sentem eterna sede pelos bens dos outros, possam dispor de uma perfeita saúde da alma, nem de uma abundância real. Não pensemos que desfrutam de alguma abundância, pois poderia ser considerado afluente aquele que não consegue controlar a própria cobiça, mesmo depois de ter se apropriado de todos os bens dos outros, mas aqueles que estão satisfeitos com o que têm e felizes com suas posses, sem ter inveja da prosperidade dos outros, mesmo da pobreza absoluta, devem ser considerados os mais ricos de todos. Pois o mais afluente de todos é aquele que não tem necessidade dos bens dos outros e fica feliz em ser autossuficiente. Se concordais, voltemos ao nosso tema. Aconteceu que o pobre morreu, diz Cristo, e foi levado pelos anjos. Nesse momento, desejo remover uma doença maligna de suas almas. Pessoas mais simples acham que as almas daqueles que têm mortes violentas se tornam demônios. É impossível, totalmente impossível. Não são as almas daqueles que têm mortes violentas que se transformam em demônios, mas as almas daqueles que vivem em pecado. Não quero dizer que elas mudam de substância, mas sua disposição imita a malícia dos demônios. Em verdade, foi o que Cristo deixou claro ao se referir aos hebreus, ao dizer: vós sois o diabo. Ele o chamou assim, não por terem assumido a natureza do diabo, mas por fazerem o trabalho do diabo. Pela mesma razão, ele acrescentou: quereis realizar os desejos de vosso pai? Do mesmo modo, João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, então, fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Pois a Sagrada Escritura costuma tratar das leis do parentesco sem se referir aos elos decorrentes da natureza, mas sim àqueles que provêm da virtude e do vício. A Escritura chama um homem de filho e irmão, daquele cujo caráter compartilha. Mas por que motivo o diabo introduziu essa crença detestável? Foi uma tentativa de abolir a glória dos mártires, pois como encontraram mortes violentas, ele queria espalhar uma desconfiança pérfida contra eles. Mas não teve força suficiente para lograr o êxito, pois os mártires ainda recebem a merecida glória. Em vez disso, ele realizou algo ainda mais abominável. Com a ajuda dessa crença, ele persuadiu os mágicos, seus servidores, a massacrar criancinhas na esperança de que se tornassem demônios para servi-los. Mas isso é impossível, totalmente impossível. E quanto ao fato de que os demônios às vezes dizem: sou a alma do monge. Então, não acredito pelo mesmo motivo que leva os demônios a dizê-los, para enganar aqueles que os ouvem. É por isso que Paulo silenciou embora estivesse dizendo a verdade, para que não se aproveitassem da ocasião e misturassem mentiras a ela, assim que se tornassem dignos de confiança. Pois quando diziam: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos proclamam o caminho da salvação. Ele lutou com o espírito da adivinhação, rejeitou e ordenou que se retirasse. E afinal de contas, que mal ele havia dito? Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas, como muitas das pessoas mais simples, nem sempre sabem como discriminar as palavras ditas pelos demônios. Ele impeliu que se acreditassem
nelas. Não tem honra, não tem o direito de falar. Cale-se, fecha a boca. Não cabe a ti pregar. Este é um privilégio dos apóstolos. Por que usurpas um ministério que não te pertence? Cale-se, perdestes a honra. Cristo também fez algo parecido. Quando os demônios lhe disseram, sei quem tu és, eles os repreendeu com grande veemência, ensinando-nos a nunca confiar num demônio, nem quando ele diz algo salutar. Aprendamos com essa lição, a nunca confiar num demônio. Afastemo-nos deles, mesmo quando falam a verdade. É nas divinas escrituras e não na boca dos demônios que podemos nos instruir com ensinamentos verdadeiros, salutares e confiáveis. Para vos convencer de que não é possível que uma alma, ao deixar o corpo, se submeta à tirania dos demônios. Ouçamos o que diz Paulo. Quem morreu ficou livre do pecado. Ou melhor, não peca mais. Se o diabo não for capaz de aplicar força à alma enquanto reside no corpo, obviamente não será capaz de fazer o mesmo na sua partida. Então, como as pessoas pecam? Pergunta alguém. Se não são obrigados pela força, pecam de forma voluntária e intencional, entregando-se não pela necessidade, nem pela compulsão. Forma-se, claro, por todos aqueles que conseguiram vencer as maquinações do diabo. Por exemplo, ele não foi suficientemente forte para persuadir Jó a pronunciar uma única blasfêmia, apesar de grande provocação. É evidente que temos o poder para acreditar ou não nas sugestões do demônio, que não sofremos da sua parte, nem necessidade, nem compulsão. Não é somente o que acabo de dizer, mas também a parábola que estudamos nos mostra com clareza que as almas separadas do corpo não se demoram por aqui, mas são levadas imediatamente. Houve Cristo. Houve, Cristo diz, morreu e foi levado pelos anjos. Após a morte, são levadas as almas dos justos e dos pecadores. É o que fica claro, graças a outro homem rico, pois quando a colheita foi abundante, ele disse a si mesmo, o que hei de fazer? Demolirei meus celeiros e construirei maiores. Não há nada mais mesquinho do que essa atitude. Na verdade, ele demoliu os celeiros, pois as barrigas dos pobres são, na verdade, os celeiros, a prova de toda a pilhagem, e não as paredes. Sem pensar nos pobres, ele se preocupava em construir paredes mais altas. O que Deus diz a ele? Insensato. Nessa noite mesma, ter-te-á reclamado a alma. Reparai, ali consta que foi levado por anjos, e aqui ter-te-á reclamado a alma. Os anjos conduzem o rico como um prisioneiro, enquanto Lázaro é carregado em triunfo. E Lázaro foi levado pelos anjos, assim como o combatente na arena, muito ferido e salpicado de sangue, vestindo os louros da vitória, é saudado pelo público, acompanhado até sua casa, sob aplausos, gritos e manifestações de admiração. Para o outro homem, porém, a alma foi reclamada por potências assustadoras, talvez enviadas apenas com tal propósito, pois a alma não parte automaticamente para aquela outra vida.
Isso nem é possível. Se precisamos de um guia quando nos mudamos de uma cidade para outra, necessidade bem maior de ser conduzida tem a alma, que abandona a carne e é obrigada a deslocar para a vida futura. Por isso ela costuma ascender e afundar em direção ao abismo. Tem medo e estremece quando está prestes a deixar a carne, pois a consciência de nossos pecados nos castiga, especialmente naquele momento em que estamos prestes a ser levados para examinar nossos feitos diante do terrível tribunal. Então, se roubamos, se cobiçamos, se caluniamos, se odiamos alguém sem motivos, ou se cometemos outra má ação de qualquer tipo, todo aquele enxame de pecados é revivido. Fica diante de nossos olhos para dilacerar nossa consciência. Aqueles que estão na prisão vivem na vergonha e na dor, especialmente no dia em que são conduzidos até a barra do juiz. Diante dos portões do tribunal, ao ouvir a voz que o julgará, eles ficam paralisados de medo, como se estivessem mortos. O mesmo ocorre com a alma. Ela sente, é verdade, grande aflição e ansiedade no momento do pecado. Continuando. Mas o maior sofrimento vem quando ela está prestes a ser arrancada do corpo e a deixar esse mundo. Ouvis tudo isso em silêncio? Fico bem mais feliz com o vosso silêncio do que com o aplauso. Pois o aplauso e o louvor me tornam mais famoso. Mas esse silêncio vos torna mais virtuosos. Sei que o que digo é doloroso, mas não posso dizer-vos como é imenso o benefício que existe nas minhas palavras. Se aquele homem rico tivesse alguém para lhe dar esse tipo de conselho, em vez de bajuladores, que sempre sugeriram o que ele queria ouvir e o arrastavam para uma vida de opulência, ele não teria caído no inferno, nem se submetido a tormentos insuportáveis, nem se arrependido tarde demais para obter consolo. Mas como as conversas eram somente para o seu prazer, ele foi entregue ao fogo. Desejo que possamos sempre abordar tais verdades e falar sobre o inferno. Pois a Escritura diz: em tudo que fazes, lembra-te de teu fim, e jamais pecarás. E de novo, organiza teu negócio lá fora e prepara-o no teu campo. Se tiveres roubado algo, devolveis, e dizei como Zaqueu: restitui-lhe o quádruplo. Se tiveres defraudado alguém por meio de lisonjas, ou odiado, reconciliai-vos antes do julgamento. Resolvei tudo por aqui, para vos aproximar do tribunal sem pendências. Enquanto bajuladores, guardas-costas, criados e toda ostentação, tudo desaparece e se esvai. Tudo é cinza, tudo é pó e cinzas, choro e lamentação, pois ninguém pode socorrer nem trazer de volta a alma que partiu. O poder do ouro e da riqueza supérflua é testado. O rico foi retirado no meio de seus numerosos servos, nu e solitário, pois não pode levar nada daquela abundância consigo. Foi embora, sem companheiro ou guia. Nenhum daqueles que o serviam, nenhum daqueles que o assistia, foi capaz de salvá-lo da punição e do castigo. Afastado de todos os que cercavam, ele foi conduzido sozinho para ser submetido a tormentos intoleráveis. Realmente, toda a carne é erva, e toda a glória da humanidade como flor do campo.
seca a erva e murcha a flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A morte veio e extinguiu todos os prazeres. Tomou-o como cativo e conduziu com a cabeça baixa, e gemendo de vergonha, sem conseguir falar, tremo, assustado, como tivesse desfrutado de toda aquela opulência, num sonho. Por fim, o rico se tornou pedinte diante do pobre, e implorou a mesa daquele que antes passara fome e for exposto às línguas dos cães. A situação se inverteu, e todos aprenderam quem era mesmo rico e quem era mesmo pobre. E souberam que o Lázaro era o mais afluente de todos, e que o outro era o mais pobre, pois, assim como os atores entram no palco com máscaras de reis, generais, médicos, professores e soldados, sem que sejam nada parecidos, assim também, na vida atual, a pobreza e a riqueza, não apenas máscaras. Se estiveres sentado no teatro e vedes um dos autores utilizando a máscara de um rei, não o chamareis de afortunado, nem pensareis que ele é um rei, nem desejareis se tornar o que ele é, como sabeis que, na verdade, ele é um negociante, talvez um fabricante de cordas, um latoeiro. Em algo parecido, não o julgais, afortunado pela máscara e a roupa, nem julgais sua classe social por elas, mas rejeitais a evidência, pois, pois seus outros trajes são baratos. O mesmo se dá neste mundo, como num teatro, observando os atores do palco. Quando verdes muitos ricos, não penseis que são verdadeiramente ricos, mas sim que estão usando as máscaras. Dois ricos, assim como aqueles homens que interpreta o rei ou o general no palco, costumam ser, na verdade, um criado ou alguém que vende figos ou uvas no mercado. O rico costuma ser o mais pobre de todos. Se retirardes a máscara, abrirdes a consciência e entrardes na mente, encontrareis uma grande pobreza de virtude. Descobrireis que ele pertence à classe mais baixa de todos. Como no teatro, quando a noite cai e o público se vai, quando os reis e generais despem as fantasias usadas para seus papéis, eles se revelam a todos exatamente como são. Assim, quando a morte chega e o teatro se dissolve, todos tiram as máscaras de riqueza e de pobreza e partem para o outro mundo, quando são julgados apenas por seus atos. Alguns demonstram ser verdadeiramente abastados, outros pobres. Alguns são de alta classe, outros desclassificados. Com frequência, um daqueles que é posto nessa vida demonstra ser o mais pobre de todos. Na outra vida, como aquele homem rico, pois quando as sombras o levaram, ou melhor, a morte, quando ele partiu do teatro da vida atual, ele guardou as máscaras, viu-se que ele era o mais pobre de todos. Tão pobre que não tinha acesso a uma gota d'água. Precisava mendigar e não obtinha o que precisava, nem mendigando. O que poderia ser mais pobre do que essa pobreza? Ouvi. Erguendo os olhos, ele disse a Abraão: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua. Vedes como é grande sua tribulação. Quando Lázaro
estava por perto, o rico costumava ignorá-lo. Quando está distante, ele o chama. O homem a que ele não enxergava ao entrar e sair, ele agora vê com clareza na distância. Por que ele o vê? O rico talvez dissesse no passado: por que preciso da piedade e da virtude? Tudo flui para mim como se viesse de uma outra fonte e desfruto de grande abundância e de grande prosperidade. Não sofro nenhum infortúnio. Por que devo buscar a virtude? Esse pobre homem leva uma vida de virtude e piedade. No entanto, sofre múltiplas aflições. Muitos expressam tais pensamentos ainda hoje. Portanto, para erradicar essas opiniões erradas, o Senhor mostra o castigo que aguarda o iníquo e a coroa de honra que premia os esforços dos piedosos. O rico não via Lázaro somente por esse motivo, mas também para sofrer num grau maior, o que o homem pobre sofrerá antes. Pois assim como o tormento do pobre se tornou mais severo por se encontrar diante do portão do rico, diante da prosperidade dos outros, a punição do rico se tornou mais severa, por ele se encontrar no inferno e constatar o conforto de Lázaro. Seu castigo se torna mais insuportável, não apenas pela natureza dos tormentos, mas também pela comparação com a recompensa do outro, com a recompensa do outro. Do mesmo modo que Deus, ao expulsar Adão do paraíso, o instalou diante do jardim, para que a visão constante pudesse renovar seu sofrimento e dar-lhe uma consciência mais clara das suas perdas, ele também instalou o rico diante de Lázaro, para que ele pudesse ver os bens dos quais já havia se privado. Mandei o pobre Lázaro para o teu portão, para ensinar-te a virtude e para receber teu amor. Ignoraste esse benefício e recusaste a tua ajuda para a salvação. De agora em diante usarás Lázaro para aumentar os teus suplícios e os teus tormentos, diz ele. Com o pobre aprendemos que todos que sofrem ofensas e injustiças entre nós ficarão à nossa frente naquela outra vida. Lázaro, de fato, não sofreu a injustiça do rico, pois o rico não tomou o dinheiro de Lázaro. Ele deixou de compartilhar uma parte do que tinha. Ele é acusado por não ter compartilhado a própria riqueza. O que acontecerá com o homem que roubou os bens de outros ao ser cercado por aqueles que a quem prejudicou? Naquele mundo não há necessidade de testemunhas, acusadores, evidências ou provas. Os próprios atos aparecem diante de nossos olhos, como foram feitos. Aqui está o homem, diz o juiz, e suas obras. Realmente também é roubo não compartilhar suas posses. Talvez essa declaração vos pareça surpreendente, mas não vos surpreendeis. Trarei para vós o testemunho das divinas escrituras, dizendo que roubo não é apenas o desvio dos bens de terceiros. Deixar de compartilhar seus bens com os outros é roubo, embuste e fraude. Que testemunho é esse? Ao acusar Hebreus pela boca do profeta, Deus diz: a terra trouxe seus frutos, e não trouxestes o dízimo. O despojo tirado dos pobres está em vossa casa. Como não haveis entregado as devidas oferendas, diz ele, haveis roubado os bens dos pobres. Ele diz isso para mostrar aos ricos que eles guardam os bens dos pobres, mesmo se foram herdados dos pais ou adquiridos de qualquer outra forma. Também está escrito: não recuses ao pobre a subsistência. Recusar a subsistência é tirar o que pertence aos outros. Assim aprendemos que quando não demonstramos piedade, seremos punidos exatamente como aqueles que roubam. Nosso dinheiro pertence ao Senhor,
independentemente da forma como ganhamos. Se acorremos aos que necessitam, obteremos grande abundância. É por isso que Deus permitiu a vós ter mais. Não foi apenas para ser desperdiçado em prostitutas, bebida, comida, roupas caras e todos os outros gêneros de indolência, mas sim para ser distribuído a quem necessita. Vai um pouquinho. Assim como um servidor público do Tesouro Imperial que recebeu ordem de distribuir a prata real e que usa tais recursos para seu próprio desfrute pagará o preço e será condenado à morte. O homem rico é uma espécie de intendente, intendente do dinheiro que deve ser distribuído aos pobres. Ele recebe ordens de distribuí-lo para os indigentes, que são como ele, servidores do Senhor. Assim, se ele gasta mais consigo do que suas necessidades, ele pagará o preço mais alto depois, pois seus bens não são seus, mas pertencem aos outros servidores de Deus. Utilizemos, portanto, nossos bens com moderação, como se pertencessem aos outros, se quisermos que se tornem nossos, mas como os utilizamos com moderação, como se pertencessem aos outros. Quando não gastamos além da nossas necessidades e não gastamos apenas com nossas necessidades, mas doamos partes iguais nas mãos dos pobres. Se sois abastados, mas gastar mais do que necessitais, prestarei contas dos fundos a vós confiados. Isso também acontece em grandes residências. Muitos confiaram assuntos financeiros a seus servos domésticos. Aqueles que receberam tal confiança guardam o que lhe foi entregue e não fazem mal uso do dinheiro. Distribuem exatamente como ordens o mestre. Deveis fazer o mesmo, pois obtivestes mais do que outros e recebeste o que tem, não apenas para gastar com vós, mas também para se tornar um bom intendente para os outros.